Pessoal, estamos começando aqui a frente 2, aulas 1 e 2, e vamos falar sobre paralelismo e propriedades, tá? Em relação à competência dessa parte, a competência de área 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E as habilidades são 3, habilidade 7, habilidade 8, habilidade 9. A habilidade 7 é identificar características de figuras planas ou espaciais. Habilidade 8, resolver situação ou problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. E habilidade 9, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problema do cotidiano. Então, começando aqui com as retas paralelas, nós temos a definição, né? Duas retas são paralelas, C e somente C, são coincidentes ou são coplanares e não tem ponto em comum. Então nós temos o símbolo aqui, a notação, né? A gente diz que a reta A é paralela à reta B, certo? E A e B são duas retas num plano alfa, né? A gente costuma representar um plano com uma letra grega. Essa primeira representação aqui são duas retas coincidentes, A e B, certo? Então, se elas são coincidentes, elas são paralelas. E essa representação aqui é quando elas estão num plano alfa, por exemplo, e elas não têm ponto em comum. Então, as retas A e B não têm ponto comum, então elas são paralelas. Uma propriedade que nós temos com as retas paralelas é esse caso, quando a gente tem duas retas paralelas, A e B, e elas são interseccionadas por uma reta T transversal. Então, a reta T intersecta as duas retas paralelas A e B. Com isso, o que a gente tem? A formação de 8 ângulos aqui, certo? Na interseção da transversal com a reta A, nós temos 4 ângulos. E na interseção da reta transversal com a B, temos mais 4 ângulos. Esses 8 ângulos formam algumas propriedades. Ó, ângulos alternos internos. Ângulos alternos é porque eles estão de lados alternados da transversal, e internos porque eles estão na região interna. Se você reparar aqui, nós temos o seguinte: nós temos essa região, nós temos essa região e nós temos essa região. Essa região aqui, eu vou chamar de RE, região externa, e aqui embaixo também. E essa região aqui no meio eu vou chamar de RI, região interna. Porque nós temos ângulos alternos internos, ângulos alternos externos. Então, essa região aqui no meio é região interna e essas duas regiões, regiões externas. Olha lá, os ângulos que são chamados alternos internos são quem? Ó? 3 e o 5, 4 e o 6. Esses ângulos são congruentes. Os ângulos alternos são congruentes. Significa o quê? Que o ângulo 3 e o ângulo 5 têm a mesma medida. E o ângulo 4 e o ângulo 6, eles têm a mesma medida, certo? Por exemplo, se o ângulo 3 for 120 graus, o ângulo 5 também é 120 graus. Se o ângulo 4 for de 60 graus, o ângulo 6 também é de 60 graus, ok? Tá? Então, esses são os ângulos alternos internos. E nós temos os ângulos alternos externos. Olha lá, 1 e 7... 2 e 8. Por exemplo, se o ângulo 1 for de 130 graus, o ângulo 7 também é de 130 graus. Se o ângulo 2 for de 150 graus, 50 graus, perdão, o ângulo 8 também é de 50 graus. Então, esses dois ângulos são alternos externos, esses dois ângulos são alternos externos. Beleza? Agora nós temos ali os ângulos chamados colaterais, tá? A palavra colateral significa do mesmo lado da transversal, tá? Então tem os colaterais internos e os colaterais externos. Então esses dois aqui, ó, o 3 e o 6, são chamados ângulos colaterais internos.
E o 4 e o 5 são os ângulos colaterais internos, tá? Então, 3 e 6, 4 e 5. Internos porque eles estão na região interna e colaterais é porque eles estão do mesmo lado, tá? 4 e 5 do mesmo lado, 3 e 6 do mesmo lado. A propriedade aqui desses ângulos colaterais é que eles são suplementares. O que significa? O ângulo 3 e 6, eles são suplementares. O que isso significa? É que a soma deles dá 180 graus. Por exemplo, se o ângulo 3 for de 60 graus, o ângulo 6 tem que ser de 120, porque a soma deles tem que dar 180 graus. Se o ângulo 4 for de 40 graus, o ângulo 5 tem que ser 140 graus, porque a soma dos dois tem que dar 180 graus, ok? E tem os colaterais externos. Os colaterais externos, aqui ó, 1 e 8, ambos estão na região externa. E o 2 e o 7 são colaterais, estão do mesmo lado e ambos nas regiões externas, aqui em cima e aqui embaixo. E a mesma coisa, se esse ângulo 2 for de 30 graus, o ângulo 7 é de 150 graus. Porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Por exemplo, se esse ângulo 1 for de 110 graus, o ângulo 8 tem que ser de 70 graus. Porque a soma dos dois tem que dar 180 graus. Eles são suplementares, beleza? E um outro tipo que tem, a gente chama os ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são ângulos que estão em regiões distintas e do mesmo lado da transversal e tem a mesma medida. Por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, o ângulo 1 e o ângulo 5, a gente pode transportar esse ângulo 1 para cá. Por exemplo, se o ângulo 1 for de 60 graus, o 5 também é de 60 graus. Certo? O ângulo 2 está na região externa e o ângulo 6 está na região interna. Se o ângulo 2 for de 120 graus, o ângulo 6 também é 120 graus. Eles são congruentes. Ok? E os outros que tem aqui também, se você olhar aqui, ó, o 3 e o 7, você consegue transportar o 3 para cá. Se o ângulo 3 for de 150 graus, o ângulo 7 também é de 150 graus. E temos aqui ó, o 4 e o 8. Ó. 4 na região interna, 8 na região externa. Se o ângulo 4 for de 30 graus, o ângulo 8 também é de 30 graus. Esses são os ângulos correspondentes, eles são congruentes, tá? Então, os ângulos alternos internos, os ângulos alternos externos são congruentes, eles possuem as mesmas medidas. O mesmo ocorre com os ângulos correspondentes. Os colaterais não. Os colaterais são suplementares, a soma deles tem que dar 180 graus. Ok? Beleza, gente? Então é isso aí. Agora a gente vai ver duas propriedades, dois teoremas que são consequências da propriedade do paralelismo. O primeiro é o ângulo externo a qualquer triângulo, que diz assim, ó, em todo triângulo, qualquer ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, nessa figura aqui, nós temos o ângulo externo E. O que esse teorema está dizendo? Que o ângulo E é igual, eu vou chamar esse ângulo A de alfa e o B de beta. Ele está dizendo que esse ângulo E, ele é a soma dos dois ângulos internos que não estão ao lado dele. Então, o ângulo E é o alfa mais beta. Como que a gente pode provar isso? Da seguinte maneira. Eu vou usar o paralelismo aqui para provar esse teorema. Então, eu vou traçar uma reta paralela, passando aqui pelo vértice C, paralela a esse segmento AB. Certo? Vou colocar um ponto D aqui. Então, a reta que passa por AB é paralela à reta que passa por CD. Como nós temos aqui, vou só traçar uma reta suporte aqui que passa por AB.
que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, se a B é paralela a CD, essa reta aqui, ó, que passa por AC é uma transversal. Portanto, esse ângulo alfa e esse pedacinho aqui, eles são alternos internos, tá? Esses dois ângulos são alternos internos. E aqui do ângulo beta, ó, ele está na região interna. Esse ângulo aqui está na região externa, certo? Região interna, região externa. Então, esse ângulo beta e esse pedaço aqui, eles são correspondentes. Beleza? E esse ângulo todo aqui, a soma de alfa mais beta, é igual ao E, tá? Então, por essa justificativa, o ângulo externo é o alfa mais beta, é a soma desses dois, ok? Então, essa é a demonstração. Então, por exemplo, se esse ângulo for de 40 graus e esse ângulo for de 60 graus, o ângulo E, ele é a soma de 40 mais 60 graus, que é igual a 100 graus. Isso bate porque é o seguinte, a gente vai demonstrar o outro ali, eu vou me adiantar. Se aqui você tem 40, 60, a gente sabe que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus, que eu vou demonstrar logo abaixo. Então aqui está faltando 80. Só que a soma desses dois, esses dois ângulos são suplementares, eles formam um ângulo raso aqui. E a soma deles tem que dar 180 graus, então o E só pode ser 100 graus, certo? Então, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos não adjacentes a ele, que não estão ao lado dele. E uma consequência desse teorema é a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, tá? A soma dos ângulos de qualquer triângulo é igual a dois ângulos retos, que significa que é igual a 180 graus. Então, se a gente chamar aqui de alfa, aqui de beta e esse ângulo aqui de teta, então como que a gente chega nisso? A gente sabe que o ângulo E externo é a soma dos dois não adjacentes a ele, é igual a alfa mais beta. Porém, o ângulo E e o ângulo θ, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, o ângulo E mais o ângulo θ é igual a 180 graus. Ok? Agora, como o ângulo E é alfa mais beta, no lugar do ângulo E aqui, eu vou substituir por alfa mais beta. Então, vai ficar alfa mais beta mais θ igual a 180 graus. Olha lá, alfa mais beta mais θ é a soma dos três ângulos internos do triângulo. Então, são os ângulos internos. E a soma dos três ângulos internos igual a 180 graus. Está demonstrado aí esse teorema, tá? É consequência do de cima que a gente provou usando o paralelismo, ok? Então, essa parte aqui, né, a gente vai resolver alguns exercícios aí, beleza?